A minha saudação a todos vocês que estão nos acompanhando aqui pela nossa TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha. É um prazer estarmos juntos novamente para a entrevista do dia. A gente se encontra aqui nos canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha, na sua televisão. Ainda estamos também na rede mundial de computadores, no nosso site www.tvserra.tv. Também tem o nosso Facebook, TV Serra Farroupilha. Curta a nossa página, siga a nossa página e ainda o nosso canal no YouTube. São todas formas que você tem para manter contato conosco, acompanhar os nossos conteúdos, enfim, o telejornalismo local de Farroupilha. O que é daqui, você vê por aqui. Eu peço a licença agora durante o período do vídeo, durante este momento em que nós estivermos juntos aqui na entrevista do dia, para ficar sem máscara, mas agora única e exclusivamente. Depois a gente volta a fazer o uso da máscara, porque ela ainda continua sendo muito importante, em que pese eu já tenha sido imunizado com uma dose da vacina, mas mesmo sendo imunizado com 2 doses, a gente ainda precisa continuar observando os protocolos sanitários, o cuidado, o uso da máscara, a higienização das mãos e, acima de tudo, também evitar a aglomeração de pessoas. São situações que, por enquanto, nós não podemos perder de vista. Os números da pandemia estão caindo lentamente. Isso não significa desleixo, porque se a gente relaxar agora, logo, logo os números estarão crescendo novamente, crescerão lá em cima, porque ainda estão um pouco elevados. Mas a gente está tendo uma pequena queda também aqui em Farroupilha. Recebo hoje aqui na entrevista do dia para o nosso bate-papo o presidente do Observatório Social de Farroupilha, o José Henrique Maganin, é o nosso convidado no dia de hoje. Nós vamos falar sobre o trabalho do Observatório Social de Farroupilha. Tivemos recentemente a prestação de contas, a apresentação do relatório das atividades relativo ao primeiro semestre do ano, ou ao primeiro quadrimestre do ano de 2021, ou seja, os meses de janeiro, fevereiro, março e abril. E também outras frentes de trabalho do Observatório Social, e também estaremos colocando na pauta como que o Observatório Social está avaliando, medindo o trabalho dos vereadores aqui do nosso município. Aliás, o assunto tem gerado muitas discussões na Casa Legislativa aqui de Farroupilha. Os vereadores, a maioria pelo menos, não é contra o Observatório Social avaliar o trabalho dos legisladores, mas é contra a metodologia que o Observatório tem implantado. Presidente, muito obrigado por estar com a gente aqui. Fique à vontade, se quiseres remover a máscara, tenha esta liberdade também. Bem-vindo, tudo bem? Olá, tudo bem, Leandro? Tudo bem. Vou retirar a máscara, fica mais fácil para falar. Eu também já fiz a primeira dose da vacina. Agora no sábado vamos estar fazendo a segunda dose. Já no sábado a segunda dose? A segunda dose. Mas mesmo assim a gente vai continuar seguindo Claro. as orientações das autoridades em saúde, porque apesar da gente estar bem imunizado, não é 100%, mas em respeito aos que ainda não foram completamente imunizados. Com certeza. E até porque tem novas variantes, então a gente vai continuar seguindo com todos os cuidados que são orientados. Todo cuidado é pouco nesse momento. Presidente, o que a gente pode falar da prestação de contas do primeiro quadrimestre do ano de 2021 do nosso Observatório Social? Foi uma prestação de contas via online, em função da própria pandemia também, mas o que se colocou como números, como resultado do trabalho nesses primeiros 4 meses do ano? Bem, há alguns dias atrás a gente fez a apresentação relativa ao primeiro quadrimestre, ou seja, o que foi feito até dia 30 de abril. E aí a gente, novamente, de maneira online, porque não pode ser presencial, nós colocamos as principais atividades que nós temos feito. Nós, apesar de tudo, a gente continua fazendo o nosso trabalho, né? Teve em média quase em torno de 60 licitações nesse período. A gente conseguiu analisar 51, se não me engano, que dá aproximadamente 85%. A nossa meta é um pouco mais, mas como houve a troca da nossa coordenadora, da Raíssa, então a gente teve ali alguns solavancos em fevereiro e março. Mas agora as coisas estão engrenando,
estamos caminhando bem e a gente continua fazendo as nossas atividades. Certo, então pouco mais de 60 licitações feitas pelo Poder Público no período de 1º de janeiro até 30 de abril, e o Observatório avaliou um pouco mais de 85% das licitações, então, né? Fica fora do escopo, por enquanto, as compras de pequeno valor, que elas são dispensas de pequeno valor, que está tendo um número considerável. Mas está tudo dentro da legislação, não tem problema nenhum. E na questão destas licitações, muitos problemas encontrados, ou as licitações feitas pelo município, elas estão mais cuidadosas também, presidente? Eu acho que melhorou bastante, né? Então, no início do observatório, a gente tinha muito problema na formatação do edital, né? Mas isso, com o passar do tempo, foi se corrigindo, tanto é que hoje em dia é muito difícil da gente ter problemas na formatação do edital. O que a gente tem observado é que a parte das especificações, quando são comprados alguns itens, eu não sei porque de vez em quando algumas coisas mudam assim de uma maneira muito séria, né? Drasticamente. Tem, por exemplo, foi comprada uma motoniveladora em janeiro. Certo. E aí no segundo semestre de 2019 também foi comprada uma motoniveladora. Que é uma patrola, em outras palavras é isso. Exatamente. Naquela época uma pessoa contatou com as principais fabricantes desse equipamento no Brasil, pedindo o que é importante especificar para um equipamento desses. Certo. E gerou um edital com um número de informações consideráveis, né? E foi comprada por um valor em torno de 600 e alguma coisa, se não me engano, quase 700. Participaram 11 vendedores. 11. Esse ano, quando foi comprada a motoniveladora, foi retirado todo aquele conteúdo de informações técnicas, foi aumentada a potência do motor, uma marcha à frente, de 6 para 7, e aumentou 1.000 quilos no peso da máquina. O que aconteceu? Apareceu só um vendedor. E foi gasto, e foi aplicado quase R$1 milhão, 950 mil, alguma coisa nesse sentido, né? Então, digamos assim, é estranho isso. É estranho porque se tinha um edital, foi comprado equipamento, agora é um similar. Por que muda tanto assim as coisas? Só mudou 3 itenzinhos, mas derrubou 95% dos concorrentes. Então, são coisas que ficam assim lá no olho da gente e dizer, mas por que isso? Claro, a gente não pode ir lá e, digamos assim, dizer para a secretaria, compra isso, né? Enfim, eles foram eleitos, estão lá para desempenhar um cargo, mas tem horas que algumas mudanças que geram resultados muito adversos para um bem semelhante, a gente fica meio estranhando um pouco. Sinaliza talvez um certo direcionamento na licitação, ou é prematuro falar disso? Olha, digamos assim, não chega a ser um direcionamento. Acontece que quando você troca algumas informações-chave... Algumas características... Isso. O que acontece? De repente, só um fabricante que atende isso. Todos os outros, eles mudam de nível de equipamento. Ou seja, é como tu ter um carro 1000 e tu passa para um cupê, sei lá, um carro de luxo. Então, só um fica naquela faixa e todos os outros... Quer dizer, os outros também têm equipamentos para vender naquela faixa. Só que daí o preço deles vão muito acima. Então, enfim, digamos, foi numa época em que a gente estava meio que... Mas esta licitação da compra da motoniveladora no ano de 2021, ela foi avaliada, ela passou pelo crivo do Observatório Social? Foi a época em que a gente tinha começado o processo para troca de coordenador. Sim. E a gente não conseguiu pegar isso. Na época a gente estava... Muitas coisas estavam passando que a gente não conseguia verificar. Sim. Né? Então, depois, quando as coisas começaram a engrenar, a gente tentou voltar atrás para verificar, a gente identificou isso, mas aí já não tinha mais... Já tinha passado o período. Tinha passado o período. Sim. A gente até fez algum questionamento pedindo o porquê daquelas trocas, veio uma resposta
Até veio a resposta, mas enfim, o processo já tinha passado e não tinha mais o que se fazer. Não tinha mais reversão. Não tinha mais reversão. Sim. Bom, presidente, em termos que é comum de praxe nas prestações de contas do Observatório Social também colocar, o Observatório acaba colocando, no período foi economizado tanto, deixou de ser gastado tanto pela municipalidade. Tem algum número relativo a esses dois fatores nesta prestação de contas esse ano? Não teve nada disso. Até porque, digamos assim, com esse aprendizado que houve ao longo do tempo, em que os editais foram sendo melhores feitos, digamos assim, muita coisa não está mais acontecendo. Sim. Outra coisa que a gente tem que atentar e a gente talvez até ressaltar, porque talvez a gente tenha ficado mal acostumado por coisas desagradáveis que aconteceram. Por exemplo, no início da atividade do observatório, houve 2 ou 3 editais, aquele do software da saúde, de internet, um monte de coisa, que foram coisas de 14, 10 milhões de reais, né? Quer dizer, foram eventos negativos. A gente espera que não ocorra mais isso, né? Então alguém pode dizer, não está mais se economizando tanto, não está se fazendo nada. Não, a gente está fazendo, mas felizmente não estão mais aparecendo coisas tão negativas. Sim. Né? Mas outra parte é a questão da Covid, ou seja, muita coisa está sendo comprada baseado no decreto de calamidade pública. Que né? Isenta licitação, né? Nem por isso a gente está deixando de olhar, porque se a gente identifica que alguma coisa está com muito sobrepreço, a gente procura questionar, pedir, né? Mas, de novo, o mercado continua sem chão, né? Cada um, quando tem mercadoria, cota pelo preço que quer. Mas a gente continua acompanhando, inclusive na apresentação, a gente divulgou o quanto que foi gasto no tratamento da pandemia. A gente colocou em valores que vieram de fora do município e os valores que o município também colocou. O senhor lembra esses números aproximadamente de cabeça? Valores que vieram de fora do município? Eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, só do município foi alguma coisa em torno de 4,9 milhões. Eu posso estar errado porque isso eram muitos. Mais de 4 milhões. Do município. E o que veio de fora foi menos. Foi menos, sim. Ou seja, são valores que a gente pediu à Secretaria de Saúde, foi passadas as informações, a gente comparou com alguma coisa também nos sites do Estado e da União para ver, mais ou menos estão batendo. Então, quer dizer, nós estamos gastando valores consideráveis para tratar na pandemia. Bom, dentro desse percentual aproximado de um pouquinho superior a 85% das licitações que passaram pelo crivo do Observatório Social, foi feito apontamento em alguma licitação? O que o senhor pode colocar também? Nós fizemos alguns ofícios e alguns pedidos de informação em relação a assuntos velhos, ainda da outra administração, sim, que nós já havíamos feito. As respostas vieram meio não dizendo nada ou não vieram. Uma em relação ao sumiço de um drone da prefeitura que houve. Outros com relação às despesas diárias de servidores em cursos em Porto Alegre. Ainda da administração passada? Administração passada. Sim. Então são coisas em que a gente reiterou o pedido de informação, né? Até porque a gente não sabe se no trocar da administração essas informações foram passadas, né? Então, pelo que nós recebemos de informação, os processos eles tinham mais ou menos parado, a administração atual não sabia que existia isso, então a gente refez o pedido de informação, vieram algumas informações que foram abertas sindicâncias para averiguar a situação. Sim. Então a gente está aguardando que esses processos terminem e que venha a resposta para a gente. Até o presente momento, aquele drone que teria desaparecido não retornou. Na verdade não teria, ele desapareceu, tanto é que não apareceu. Ele desapareceu. E, a gente pode dizer que sumiu. Hoje ele não. E não apareceu mais. Hoje ninguém sabe onde está.
Sim, era um drone da administração da Prefeitura de Farroupilha, né? Se eu não me engano, estava na Secretaria de Meio Ambiente. Na área do meio ambiente, certo, certo. Bom, como é que está o relacionamento, presidente, com o poder público, com os novos gestores? Tem um relacionamento fácil? O observatório manda ofício, o poder público responde ou não está havendo esse diálogo? Essa apresentação ela foi muito peculiar porque, pela primeira vez na história do observatório, nós conseguimos comparar uma administração anterior com uma nova, né? Então a gente pode, digamos assim, avaliar o que aconteceu. Nós temos um relacionamento muito bom com a administração atual. Com a segunda parte da gestão anterior também tinha melhorado consideravelmente a conversa. Com a administração atual também a gente tem uma boa conversa, um bom relacionamento. O que nós já informamos ao executivo é que a gente sentiu uma demora muito grande nas nossas solicitações de informação. Na resposta às solicitações. Os tempos, em alguns casos, não são nem respondidos dentro do período legal, né? Então a gente conversou com a administração, nós falamos que entendemos que por ser um início de processo novo, seria até compreensível que isso ocorresse, né? Mas a gente espera que a partir de agora as melancias comecem a se acomodar conforme a carruagem anda. Né? Então é uma coisa que a gente já também falou na apresentação, é de que as informações, quando vêm, elas também estão vindo assim, sem muito responder o que é questionado. Um pouco evasivas? Isso. Né? A gente vai tentar conversar novamente, até para tentar entender isso, porque de repente, se antes eram pessoas, digamos, o CC que fazia e saíram, até se compreende, mas se de repente é um servidor concursado, não haveria o porquê de ter baixado a qualidade da informação enviada para nós. Mas nós temos certeza que, conversando, nós vamos resolver isso aí, até porque são coisas fáceis de arrumar. Fáceis, simples, né? Bom, nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta com a continuidade do nosso bate-papo com o presidente do Observatório Social de Farroupilha, o José Henrique Maganin, é o nosso convidado no dia de hoje aqui nos estúdios. Fiquem ligados, a gente volta em seguida. Essa sou eu, uma mulher que não cai em mimimi. Coronavírus, continuei normal, cumprimentando os colegas, visitando minha família. Rolou até umas festinhas de algumas amigas, mas era tranquilo, só gente conhecida. Lavar as mãos toda hora, álcool em gel. Ah, pra que tudo isso? Bom, como eu estava falando, essa sou eu. E se você não se cuidar, pode ser você. Só tem um jeito disso não acontecer. Leve a sério a prevenção ao coronavírus. A pandemia ainda não acabou. Fazer a graduação EAD semipresencial na Uniaselv é ter a praticidade do EAD com o melhor do ensino presencial. Você estuda onde quiser e na hora em que puder. E quando pintar aquela dúvida, semanalmente um tutor dá aquela força para você que realiza atividades em sala, disciplina por disciplina. Tudo com mensalidades super acessíveis e nota máxima do MEC. Venha para a Uniaselv, EAD quando você quer, presencial quando precisar. Uniaselv, presente com 3 polos na região. Polo Uniaselv Caxias do Sul, na Rua Guerino São Vito, número 814, Shopping Világio Caxias, WhatsApp 99699-9118.
Polo Uniaselv Bento Gonçalves, Avenida Osvaldo Aranha, número 1075, Cidade Alta, Whats 984339645. Polo Uniaselv Farroupilha, Avenida Santa Rita, número 21, Sala 13, Edifício Rodolfo Antônio Feltrin, bairro Vicentina, Whats 984471569. Chegou a hora de unir forças. Juntos, vamos cuidar das nossas famílias e da nossa comunidade. Queremos mostrar que Farroupilha é uma cidade grande em solidariedade e oportunidades. Por isso, com a reabertura do nosso comércio, é muito importante que você também faça a sua parte. Compre em Farroupilha e apoie o nosso lojista local. Com a união de todos, estaremos preparados para seguir em frente, pois nosso comércio é forte e vibrante. Em nossas lojas, você encontra tudo o que precisa. Fique ao lado do nosso comércio. Compre em Farroupilha e entre nessa corrente do bem. Uma campanha do Cindy Lojas Farroupilha. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Ter um seguro nos dias de hoje é tudo. É proteção e tranquilidade. Seguro residencial, de automóveis, seguro de vida, empresarial, rural, seguro responsabilidade civil e seguro de fiança locatícia. A Borfar Seguros é especialista em toda a linha de seguros. Uma equipe altamente qualificada lhe orienta da melhor forma para que você proteja o seu patrimônio. Então, não brinque com o futuro. Venha para a Borfar Seguros e cuide de tudo o que você já construiu na sua vida e também proteja o amanhã. Borfar, para ser livre é preciso estar seguro. Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fone 2628-2200, WhatsApp 54991469446. Agora também correspondente bancário do Santander para facilitar você no pagamento de suas contas. Por que um contrato de fidelidade com uma operadora de celular? Será que ela te ama? A Bitcom Celular te oferece o melhor 4G do Brasil com planos mensais a partir de R$ 39,90. Você acumula os dados não utilizados e tudo isso sem fidelidade. Isso é ou não é mais amor? E tem mais um monte de agradinhos para quem traz o seu número aqui, ó, pro chip da Bitcom. Vem! Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia. TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha. Nós nos encontramos aqui, nossa gente se vê por aqui. É nosso convidado hoje, o presidente do Observatório Social de Farroupilha, o José Henrique Maganin, que está com a gente aqui nos estúdios. Estamos falando sobre o trabalho do Observatório Social. A primeira parte da nossa entrevista do dia foi dedicada mais à prestação de contas do primeiro quadrimestre do ano de 2021. Agora, presidente, eu gostaria também que o senhor nos desse um panorama, até a gente tem falado sobre isso, mas eu julgo que nunca é demais repetir. Quais são as frentes hoje,
quais são as frentes de trabalho do Observatório Social, o que o Observatório Social faz em Farroupilha, é só com o poder público, tem outros focos de trabalho? Nos dê um panorama, uma radiografia geral, presidente. Bom, o que está consumindo grande parte do nosso esforço é a parte do executivo, né? Até porque a maior parte das coisas acontecem aí, né? Mas nós temos os nossos outros eixos de atividade do Observatório Social. Na parte da educação fiscal, a gente tinha começado aquele processo do gibi. Por algumas coisas que aconteceram aí no meio, o processo meio que travou, mas essa semana nós voltamos à atividade e hoje a gráfica deve estar emitindo a forma de pagamento em que o Sicredi, que está nos patrocinando, vai fazer o pagamento. Então, dentro de breve, nós devemos receber o gibi. Para distribuição nas escolas. Para distribuição nas escolas municipais. Então, a gente está tentando voltar o nosso foco também para a atividade de educação fiscal, até porque antes também não dava, porque todos os colégios estavam em modo remoto. Então, com a volta parcial das atividades, a gente vai começar a trabalhar com a Secretaria de Educação do município. A gente continua trabalhando nos outros eixos também. Então, digamos assim, a gente está em conjunto tentando divulgar uma atividade que a Prefeitura Municipal, em parceria com a UX, está tentando fazer, que é a montagem de um curso para ensinar as micros e pequenas empresas a venderem para o município? A participar, ou seja, de entender o processo da licitação. Já foi tentado 2 datas e não se conseguiu alunos suficientes para formar a turma, né? Então, a gente vai tentar de novo auxiliar na divulgação na medida do possível, porque essa também é uma parte importante, fazer com que as nossas empresas participem para que o dinheiro do imposto fique aqui na cidade e possa ativar a nossa economia. A gente começou então um outro eixo de trabalho nosso, que era a parte de monitorar o legislativo. A gente sabe que tem gerado alguns comentários, a gente já sabia disso, a gente já estava esperando por isso, então não está nada fora do script. A gente espera que a gente consiga demonstrar de que o que está se fazendo é bom, apesar de não ser talvez a maneira mais correta, mas antes de não ter nada, o que se tem hoje já é muito bom para começar a mostrar algumas coisas que nem eu sabia que acontecia, né? Talvez quem acompanhe mais o legislativo saibam disso. Eu, como não tinha o hábito de acompanhar as sessões, eu fiquei descobrindo coisas que eu não sabia que tinha. Não são coisas ruins, mas são coisas que estão lá. Até por causa disso, eu comecei a acompanhar pela TV Serra, né, as sessões pelo YouTube. A gente começa a entender a dinâmica de algumas coisas, mas já dá para verificar algumas situações. Que chamam a atenção no trabalho do Legislativo? Sim. Então, veja bem. O senhor poderia talvez falar o que é isso ou não dá para comentar agora? Não dá para comentar porque isso está na nossa apresentação. Então, é pública? É pública. Qualquer pessoa que tiver interesse de baixar tudo que foi foi mostrado na apresentação, é só entrar na nossa página do Facebook do Observatório Social de Farroupilha. Tem lá um link onde ele baixa o arquivo PDF com todas as lâminas que nós apresentamos. E lá estão todos os dados, valores e informações. Ou seja, aquilo que nós apresentamos, tanto é que a gente só faz isso de 4 em 4 meses. Sim, mas sim. Nessa apresentação, a gente mostra tudo o que está se fazendo com as claras. Depois, nos 4 meses seguintes, a gente não fala mais nada, justamente para não gerar burburinho, para não gerar comentários, estão me perseguindo, ou estão querendo, como já foi dito, querer fazer coisa midiática. Não, a gente não faz isso. Só que na apresentação quadrimestral, a gente vai e apresenta as informações que tem. Pode ser que uns gostem, pode ser que outros não gostem, mas... O que sobressaiu com relação à medição do trabalho dos vereadores, o monitoramento do trabalho dos vereadores, sem fazer o nome dos vereadores? Bom, digamos assim, o que a gente observa é que
O orçamento da nossa Câmara de Vereadores ele é um orçamento bastante enxuto. Está em 3,3 milhões, se eu não me engano, por ano. Né? É um dos melhores, é um dos mais baixos aqui da região. Nós estamos tentando encontrar uma maneira plausível de tentar comparar com outros municípios, mas isso é muito difícil porque vai comparar Farroupilha com Garibaldi, o número de população é diferente. É o que eu costumo dizer, não dá para comparar elefante com formiga. Vamos pegar com Bento Gonçalves, o tipo de indústria é diferente. Vamos pegar com Caxias, não dá, né? Mas a gente tem tentado fazer alguns testes, por exemplo, um deles é tentar medir o gasto per capita. Né? A gente não sabe ainda se essa é a melhor forma, tanto é que a gente não divulga isso. Mas a gente fez um teste e se nesse cálculo de gasto per capita a gente vê que nós gastamos praticamente idênticos a Caxias do Sul. Apesar de Caxias do Sul ter uma verba, se não me engano, de 10 milhões ou muito maior do que isso. Sim. Né? Então, quando a gente olha números absolutos, é muito maior que nós. Mas quando a gente tenta comparar isso, gasto per capita, a gente praticamente igual. Há um equilíbrio. Isso. Então, talvez essa seja uma maneira, mas enfim, não estou dizendo que é isso. Foi um teste que nós fizemos e dá a impressão que talvez possa ser isso. Porque seria interessante a gente ter uma maneira de comparar com outros municípios para ver, né? Só que realmente não é uma tarefa fácil. Assim como não é uma tarefa fácil tentar monitorar a eficiência da Câmara, porque a gente sabe que a atividade do vereador não é só aquela de estar ali na sessão e ficar discutindo os problemas, mas é o melhor que nós temos agora. A gente sabe que todas foram 100%, acho que ninguém nunca conseguiu unir todos os vereadores, nós somos os primeiros, porque os 100% não gostaram da metodologia, mas enfim, é isso que nós temos para o momento. Né? Não quer dizer que a gente não possa mudar, melhorar, se aparecer se nós encontrarmos ou aparecer uma sugestão que realmente seja melhor. A gente pode até pensar de fazer isso, né? Sim. Mas enfim, é isso. Uma coisa que chamou atenção, porque como a gente está falando em eficiência dos gastos, o que a gente tem monitorado lá, e de novo aqui, nós falamos na apresentação, e eu reitero, nós nunca falamos, não estamos falando que a gente está incentivando que comece a se produzir leis. Não. A gente é contra em leis que não sejam úteis. Nós temos lei demais por tudo, né? Mas a gente espera que os projetos de lei que sejam apresentados, que realmente sejam relevantes, a gente possa avaliar eles quanto, digamos assim, ou quanto aquilo é importante para a sociedade de Farroupilha. Então a gente teve 4 projetos de lei, foram 5 projetos de lei aprovados nesses 4 meses, onde um na nossa classificação foi de aplicação baixíssima, que era a denominação de uma rua, um outro de classificação nível baixo e 3 deles de nível médio. Então, os projetos de lei, pelos parâmetros que o Observatório Social definiu, avaliar estarem nesse nível aí. Uma outra coisa que a gente percebe que, onde nós tentamos monitorar, digamos assim, as proposições de projetos de lei. E aí é uma coisa que, particularmente para mim, me chamou a atenção. Porque eu nunca imaginei que alguém apresentasse um projeto de lei e lá pelas tantas retira o projeto de lei. Pô, mas se a gente está apresentando um projeto de lei, eu imagino que se pense naquele projeto, né? Que se estude, afinal de contas, é um projeto de lei para quê? Ele é aplicável? Ele é legalmente aceito? Vai ser viável? Sabe aquelas coisas que... Básicas. Básicas. Se eu vou comprar um televisor para minha casa, eu escolho o modelo, eu preciso daquilo, cabe no meu bolso, dá para fazer? Nas coisas particulares que acontecem. Então, o que a gente observou é que um número muito grande de projetos apresentados e depois retirados pelo próprio proponente. Pelo próprio autor do projeto. O autor do projeto de lei. Ora, se nós estamos falando de
eficiência, ou seja, eficiência é ver o que eu consigo produzir e o que eu gasto. É uma relação produto e gasto. Então, quando alguém propõe um projeto de lei, eu imagino que isso tem que ser protocolado, passa por uma secretaria, depois tem que entrar em pauta, depois tem que ir para o jurídico. Tem comissões. Olha quanto esforço nós estamos gastando para depois, lá pelas tantas, retira o projeto de lei. Ah, se fosse 1 ou 2, mas não é 1 ou 2. São números enormes. Teve mais de uma dezena? Teve. Eu não vou fazer nome, mas fiz uma colinha para não esquecer os números, tá? Então, digamos assim, por exemplo, vamos supor, o vereador A, ele teve 4 projetos aprovados, teve um que não foi aprovado, dia 30 de abril tinha 2 em trâmites e ele retirou 12 projetos. O vereador B teve 3 aprovados, nenhum não aprovado, nenhum em trâmite e retirou 8 projetos. O vereador C teve 3 projetos aprovados, nenhum não aprovado, nenhum em tramitação e teve 5 retirados. Então, digamos assim, são números que faz a gente pensar, digamos assim, em termos, quando a gente está comentando em termos de eficiência, a gente fica meio pensando, estamos aplicando bem os nossos recursos, né? Eu aqui não, como objetivo, não é ficar fomentando que alguém proponha mais projetos de lei ou não. Eu coloquei como vereadores A, B e C, mas na nossa apresentação estava lá a planilha com os nomes de cada Está nominal, os vereadores lá estão nominal, num gráfico, todos eles. Tanto Sim. como nos projetos de lei, tanto como nos números de requerimentos. Então, por exemplo, entre requerimentos feitos e pedidos de informação, foram 302 no período. Eu fiquei pasmo quando eu vi que até requerimentos foram apresentados e retirados depois. Então, digamos assim, para mim, só esses números aqui, eles já justificam que o trabalho está sendo bem feito. E que esses parâmetros, apesar de não serem os melhores para avaliar, eles já mostram que eu acho que a gente tem que melhorar alguma coisa em termos de eficiência. Em que pese as críticas da Câmara Municipal dos vereadores contrários, enfim, à metodologia de avaliação, o Observatório Social não vai recuar, vai seguir. Não existe a menor opção disso acontecer. Na pior das hipóteses, nós continuamos com os parâmetros que nós temos hoje, né? Então, digamos assim, de novo, isso não foi uma invenção do Observatório Social de Farroupilha, é um observatório nacional. Nós procuramos adaptar ele à nossa realidade, mas o trabalho vai continuar a ser feito, nós vamos continuar mostrando os números, né? Até porque todas as informações que nós temos são retiradas do site da Câmara de Vereadores, do site do TSE, então, ou seja, são informações abertas, não tem privilégio nenhum, e que nós julgamos que são fontes fidedignas. Sim. Bom, presidente, o nosso tempo, que pena, já está se esgotando, mas eu queria deixar 2 minutos finais para o senhor, talvez fazer um apelo novamente, né? É sempre importante que mais e novos voluntários se somem ao Observatório Social. A força do Observatório Social vem do voluntariado, né? Exato, a gente mais uma vez agradece aos nossos mantenedores e patrocinadores, né, que sem eles não seria possível esse trabalho. A gente agradece aos voluntários que constantemente nos auxiliam e a gente solicita aí a todos que tenham um tempinho livre, que possam dedicar um pouco do seu tempo para auxiliar o monitoramento da aplicação dos recursos na comunidade, que venha trabalhar com a gente, né? A gente tem só um impeditivo, que é que a pessoa não pode ter filiação partidária ou ser muito ativamente político partidário. Então, justamente para evitar rumores, esse é o único impeditivo que tem, então a gente pede, quem puder nos auxiliar, por favor, procure a gente. Tem o site do Observatório, tem o nosso número de WhatsApp, ou falar conosco mesmo,
ou lá na URSS. E agradecer mais uma vez a TV Serra pela oportunidade da gente estar aqui e conversar com a comunidade e apresentar os nossos Com certeza. resultados. Volte sempre, presidente, quando vocês tiverem o gibi pronto também, vamos fazer o lançamento, vamos divulgar aqui na TV Serra, o senhor vem com a equipe do Sicredi também e vamos estar divulgando. Por enquanto, obrigado, até uma próxima oportunidade. Obrigado. José Henrique Maganin, presidente do Observatório Social de Farroupilha, foi nosso convidado hoje aqui na entrevista do dia. O Observatório Social não é uma pedra no sapato, o Observatório Social vem para fazer um trabalho de responsabilidade, de zelo com o recurso público. O recurso público não é só da prefeitura, ele é meu, ele é seu, ele é nosso. Então todos nós queremos ver o nosso recurso bem aplicado. É isso que o Observatório preza, né? Então, prezando a transparência, as boas práticas, é nesse sentido. A todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado. Voltamos a fazer o uso da máscara. A máscara nos protege, nos livra também até certo ponto do próprio vírus, da pandemia. Use máscara, vamos nos cuidando. Um grande abraço a todos, até a próxima edição da Entrevista do Dia.